Diga, veja e começa a analisar isso comigo. O Haaland é o maior goleador do planeta nesse momento. Cara, o meu é simplesmente assustador. Quebra recordes todo jogo, faz coisas que parecem impossíveis. Mas aqui vem o plot twist que ninguém fala: em uma Copa do Mundo, ele ainda é uma promessa. É tipo ter um Ferrari em casa, mas nunca ter dirigido em uma pista de verdade. E isso é louco demais, saca? O mundo inteiro sabe que ele mata gol em qualquer lugar. Manchester City, seleção norueguesa, estatísticas que batem todo recorde. Mas Copa do Mundo? Aí fica diferente. É o palco máximo, a vitrine global onde os monstros viram lendas ou desaparecem da história. Por isso estou aqui para desenrolar essa história toda com você. Vamos entender desde o começo como esse cara chegou a ser uma máquina de fazer gol, como surgiu esse fenômeno, qual é o impacto real dele no futebol mundial. E, mais importante, porque a Copa ainda é aquele bicho que ninguém dominou. Então fica ligado porque a gente vai dar uma análise bem profunda sobre o que esperar em 2026. Vamos destrancar tudo isso que parece loucura. Então vem comigo aqui. Antes dele explodir em Manchester, Haaland era só um garoto de Brini. Pequeno, frio, sem holofotes. Mas enquanto outros miúdos brincavam, ele dava pensando diferente. Sabe aquele tipo de pessoa que nasce com fome? Pois é, o pai dele jogou futebol. Nada de extraordinário, mas plantou uma seed ali. E o Erling cresceu observando. Aprendendo não só a chutar bola, mas a entender o jogo. A ver espaços que ninguém via. Isso é importante demais para a gente ignorar. Quando saiu de Brini rumo ao Red Bull Salzburg, muita gente achou que era aposta. Que ele não ia conseguir. Mas aí a mágica aconteceu. Ele não apenas marcou golo, ele destruiu registros. E enquanto destruía, dava aprendendo. Estudando defesas. Entendendo padrões. Porque aqui é a real, os números absurdos não vêm do nada. Vem de trabalho microscópico. Depois veio Dortmund. E aí sim, o mundo inteiro acordou. Porque não era mais esperança. Era fato. O moleque era praticamente uma máquina de marcar. Mas sabe o que poucos percebem? Entre cada gol, tinha análise. Conversas com treinadores. Vídeo. Repetição. E aí chegou o Manchester City. O topo mesmo. E a gente vai desvendar como alguém constrói uma jornada dessas. Porque em 2026, você vai entender que fenômeno não é acaso. É processo. Então vamos para o lado que ninguém fala. Os números. E deixa eu te contar, os números de Haaland na Copa são absurdos. A gente tá falando de taxa de conversão que desafia qualquer lógica conhecida. Sabe aquele conceito de que todo artilheiro erra? Ele não erra tanto quanto deveria. Tem uma coisa específica que acontece na área. Posicionamento. O cara consegue estar onde a bola vai estar antes mesmo dela sair do pé do companheiro. É como se ele tivesse um radar instalado no corpo. Velocidade de reação? 360 milissegundos. Isso é mais rápido que o reflexo humano convencional. Estamos falando de uma máquina aqui. Mas aqui vem o legal mesmo. Durante os jogos noturnos da Copa, e sim, isso importa, ele mantém essa frieza emocional que outros perdem. Enquanto todo mundo tá em alta voltagem, gritaria, tensão no ar, ele tá calculando ângulos. A pressão que deveria derrubar um atleta só o deixa mais afiado. A gente tá diante de alguém que transforma dados em golo, estatísticas em realidade, e é por isso que 2026 vai ser diferente. Porque agora você sabe que isso não é sortudo. É científico. É construction. Haaland não é um fenômeno do acaso. É um fenômeno do método. E quando você entende o método, você consegue antecipar tudo. Então, agora a gente entra na parte que mexe mesmo com a gente. A Noruega não vai para a Copa do Mundo desde 1998. Isso é quase 30 anos. E sabe quem carrega esse peso nas costas? Haaland, um único cara. É pesado demais? Talvez. Mas é a realidade. Vou ser sincero com você, a Noruega não tem tradição de goleadores. Eles nunca foram aquele país que bate na porta da Copa todo ano. Mas aí chega Haaland e muda tudo.
De repente, o país inteiro respira fundo e pensa: talvez dessa vez a gente chegue. Você sente a pressão? Porque ele definitivamente sente. E é aí que fica interessante. Porque não é só futebol, sabe? É um país inteiro depositando esperança em um menino que chuta bola. Os jornais noruegueses acompanham cada movimento dele, cada gol que marca, cada entrevista que dá. É como se ele fosse carregando a bandeira de um país nas costas enquanto joga. A questão que fica aberta é essa: será que uma pessoa consegue carregar sozinha o peso de uma nação inteira? Haaland tem a capacidade técnica, claro. A gente já entendeu que ele é método puro. Mas e o emocional? E a pressão? A Copa é em 2026, e até lá muita coisa pode acontecer. Ele conseguirá levar a Noruega ao maior palco do futebol ou esse peso vai ficar para a história? Olha, vou ser honesto com você. Em 2026, a gente não vai estar só acompanhando Haaland. Vai ter Mbappé voando por aí, Vinícius Júnior indo direto para a história, Rodrigo queimando os gramados. Mas aqui está a coisa: enquanto a galera tá olhando para um lado, Haaland tá do outro simplesmente demolindo tudo. A Noruega nunca foi favorita, nunca mesmo. Mas esse cara tem aquele algo diferente. Mano, 2026 pode ser o ano em que tudo muda pro futebol escandinavo. Pode ser, entende? Não tá garantido. Longe disso. Mas o potencial existe. A verdade é essa: Haaland em seu auge, com 26 anos, no melhor momento fisicamente, com uma seleção que finalmente conseguiu se estruturar. É receita de bolo para a história. Ou a gente vira a página e diz que foi só mais um fenômeno individual que não conseguiu carregar o time. Por isso a gente tá aqui agora. Porque 2026 vai responder tudo que a gente discutiu. Vai ser o teste final. O palco está montado, as luzes estão ligadas, e o mundo inteiro vai estar assistindo. Isso é mais que futebol. É legado. É memória. É aquela coisa que você conta para alguém e a pessoa sente o arrepio. Então fica ligado no que vem